Durante 3 séculos, o trabalho escravo foi a principal mão de obra do Brasil e quase 5 milhões de pessoas foram trazidas à força da África. As lutas contra a escravidão existem desde o início de sua exploração. O caso mais importante foi em Alagoas, na Serra da Barriga, no século 17, onde existiu o Quilombo de Palmares, liderado por Zumbi. Uma das mais notórias rebeliões foi a Revolta dos Malês, em 1835, que pedia a libertação dos cativos e a liberdade religiosa. O processo de abolição da escravidão no Brasil foi gradual e começou com a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, que acabou com o tráfico negreiro. Em 1831 foi criada a Lei Feijó devido ao tráfico de escravos pelo Atlântico. A Inglaterra era contra o sistema, tá? E esse sistema ele proibia o tráfico de escravos pelo Atlântico vindos da África para o Brasil, obviamente. Só que o Brasil não cumpriu com esse acordo. Houve até um ligeiro arranhamento nas relações internacionais entre Brasil e Inglaterra. Cogitou-se até a possibilidade de uma guerra. E aí, essa lei, posteriormente, ela foi postergada pela Lei Eusébio de Queiroz, que foi a lei que instituía a primeira lei, né, que pode-se dizer assim, que teve realmente um valor. Porque aí ela entrou em vigor tendo a seguinte forma, que os escravos que haviam chegado no Brasil antes dessa lei continuavam sendo escravos, tá? E aí essa lei foi sendo construída e as reivindicações populares, a questão dos abolicionistas que lutaram contra esse sistema vigente, foi sendo construída. Depois veio a Lei do Ventre Livre, de 1871, que tornava livres os negros nascidos a partir daquela data, e a Lei dos Sexagenários, de 1885, que libertava os escravos que completassem 60 anos. Veio a Lei do Sexagenário, todas essas leis, a Lei do Ventre Livre e a Lei do Sexagenário, elas atendiam aos interesses dos escravocratas, os que possuíam grandes escravos. E aí, essas duas leis não eram tudo aquilo que os abolicionistas desejavam. A abolição da escravatura foi um dos acontecimentos mais marcantes da história do Brasil e determinou o fim da escravidão aqui no país. A abolição ocorreu por meio da Lei Áurea, aprovada no dia 13 de maio de 1888, com a assinatura da regente do Brasil, a princesa Isabel. E aí foi que, em 1888, foi construída a Lei Áurea, né, que foi votada no Senado e assinada pela princesa Isabel, que era a rainha regente do Brasil no período. Mas tudo isso deve se levar em consideração que é as revoltas dos escravos, né, que são os que se aquilombavam, né, que construíam os quilombos, que fugiam, outros até se matavam por conta de não aceitar a questão da escravidão, tá? Foram processos que foram construídos. E essa Lei Áurea, ela não foi assim, vamos constituir porque é uma coisa boa. Não, isso aí levou um processo muito longo, de muitas discussões políticas, né? E o Brasil estava numa questão muito delicada naquele momento, porque a gente vai entender que em 1888, a proclamação da República só foi em 1897, então já era um bom tempo e já existia aquele descontentamento quanto à questão do sistema imperialista no Brasil, porque o Brasil era um império, né? Era uma monarquia em que os reis governavam e desejava-se mudar esse sistema político, tá? Então isso também fazia para tentar agradar, né, parte da população, ou grande parte da população, para que continuasse aceitando o sistema monárquico vigente no Brasil. E no Brasil, houve algum movimento de destaque em relação a esse contexto? Bem, vale ressaltar que no Brasil, o estado do Ceará, em 1884, já declarou o sistema de escravidão nulo, né? Então, assim, é interessante que se diga que o Ceará foi o primeiro estado do Brasil, na verdade a província, né, que naquele tempo não era estado, província, a primeira província a acatar e a construir a libertação dos escravos de um modo geral. Tanto que a maioria dos abolicionistas, aqueles que apoiavam a escravidão, eles ajudavam para que os escravos pudessem fugir
né, e alguns até virem para o Ceará para lá terem realmente a sua liberdade confirmada.